Pessoal, aqui é a enfermeira Laís Santos, professora de Corretas Relações Humanas e Profissionais. Hoje vamos abordar um tema polêmico, muitas vezes digno de confusões, de discussões de âmbito político, de âmbito social e religioso, mas que está presente no nosso cotidiano como profissionais de saúde. Vamos falar sobre os aspectos éticos diante do aborto. Vamos começar? Lembrando que isso é uma aula que pode gerar muitas confusões e pessoas podem ter opiniões divergentes a esse respeito. Então, a gente vai se ater à questão do aborto como aspecto ético, tá, gente? E não tem a resposta certa às perguntas desse slide. Não tem resposta certa quando eu pergunto se você é a favor, se você é contra. Isso aí vai da sua consciência como ser humano e como profissional. Certo, gente? O aborto é um tema relacionado à bioética que é polêmico e é recorrente no nosso cotidiano como profissionais de saúde. Abortamento é definido como a interrupção da gravidez antes de atingida a viabilidade fetal. A Organização Mundial da Saúde estabelece como limite para caracterizá-lo a perda de conceptos, de fetos ou embriões de até 22 semanas de gestação ou 500 gramas, ou seja, abortamento natural, o abortamento que acontece de forma espontânea, ele é definido como uma interrupção da gravidez antes das 22 semanas, até as 22 semanas, perdão, ou com no máximo 500 gramas. Quando se trata de termos jurídicos, termos de lei, aborto é simplesmente a interrupção da gestação provocada com o intuito da morte fetal, independentemente da idade gestacional. Então, de forma natural, abortamento, 22 semanas ou 500 gramas. O que acontece se um bebê é perdido, se a pessoa perde um bebê com 23 semanas e mais de 500 gramas? É considerado parto, tá, gente? É considerado natimorto. Se uma mulher vai ao parto e o bebê nasce morto com 24, 23 semanas ou mais de 500 gramas, não é considerado um abortamento. É considerado um natimorto. É uma criança que nasceu morta. É diferente, tá? Isso quando a gente fala de aborto espontâneo. Em termos jurídicos, que é o aborto provocado, ele é a interrupção da gestação com o intuito da morte fetal, independente da idade gestacional. Então, pode ser com 20 semanas, com 30 semanas. Se a gestação foi interrompida propositalmente, é considerada aborto em termos jurídicos. Os termos abortamento e aborto algumas vezes são empregados como sinônimos, porém alguns autores defendem que abortamento refere-se ao processo, ou seja, o processo de se perder, de se abortar, e aborto refere-se ao produto eliminado, seja um feto ou seja um embrião. O processo de aborto pode ser causado por situações fisiológicas ou de forma provocada, quando se utilizam métodos cirúrgicos, farmacológicos ou demais métodos para interrupção da gestação. No Brasil, o aborto voluntário ou provocado é considerado um ato criminoso e é detalhado no Código Penal de 1940, nos artigos 124 até 127. O ato de aborto voluntário ou provocado é considerado criminoso, como eu disse no slide anterior, a partir desses artigos que a gente está vendo aqui. Artigo 124. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque, pena detenção de 1 a 3 anos. Artigo 125. Provocar aborto sem o consentimento da gestante, pena reclusão de 3 a 10 anos. 126. Provocar aborto com o consentimento da gestante, com autorização da gestante. Pena, reclusão de 1 a 4 anos. E o parágrafo único, aplica-se a pena do artigo anterior, esse aqui, pena de 3 a 10 anos, se a gestante não for maior de 14 anos, ou for alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Então, praticar aborto com consentimento da gestante normalmente é de 1 a 4 anos de pena. Porém, se essa gestante for menor de 14 anos, for alienada, tiver deficiências mentais, por exemplo, dificuldades de cognição,
ou se esse consentimento for obtido diante de fraude, ameaça ou violência, se aplica a pena de 3 a 10 anos. As penas combinadas nos artigos anteriores são aumentadas de 1/3 se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofrer lesão corporal de natureza grave, e as penas são duplicadas se, por qualquer dessa causa, lhe sobrevém a morte. Então, se for feito o aborto, criminoso ou voluntário, em mulheres e elas sofrerem lesão grave, a pena é aumentada. E se ela for morta devido a esse procedimento, a pena é duplicada. Então, se for de 10 anos, vai para 20 anos. Não se pune o aborto praticado por médico em que situações? Isso é importante. Se não houver outro meio de salvar a vida da gestante. E 2. Se a gravidez resulta de um estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. O que isso aqui quer dizer, gente? No Brasil, esclarecendo a lei, o aborto é permitido em 2 situações. Estupro, se o aborto for consentido pela mulher ou se for menor de idade por seu representante legal, e em situações em que exista risco iminente de morte para a mulher devido à gestação. Então, nós temos 2 situações em que é permitido a realização de aborto em hospitais, em clínicas do Brasil. Em caso de estupro pela mulher e situações que exista risco de morte para a gestante. Além disso, em 2012, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a antecipação terapêutica do parto de fetos anencéfalos também foi descriminalizada, ou seja, a partir de 2012, também não é considerado crime se médicos optarem pela interrupção terapêutica do parto em situações em que existam fetos anencéfalos. Ou seja, nessas 3 situações aqui, o aborto pode ser realizado de forma legal. Em relação ao tempo de gestação para a realização do aborto, não há idade gestacional máxima para a realização de aborto nos casos de risco à vida da mulher. No entanto, quanto mais cedo for realizado o aborto, menores serão os riscos para a mulher. Juridicamente, se o aborto for realizado devido a risco de vida para a mulher, não existe limite de idade gestacional. Então, pode estar lá com 35 semanas, 36 semanas, 37 semanas, que é uma gestação a termo, pode ser realizado se houver risco para a mulher. Nos casos de violência sexual ou estupro, o aborto é permitido até a 20ª semana de gestação, podendo ser estendido até 22 semanas, desde que o feto tenha menos de 500 gramas. Então, nos casos de violência sexual, até a 20ª semana é permitido por lei a interrupção da gestação. Nos casos de anencefalia fetal, não há idade gestacional máxima para realizar o procedimento, caso seja um feto anencéfalo. Porém, após 20 ou 22 semanas de gestação, ou se o peso fetal for maior do que 500 gramas, esse procedimento tem que ser realizado num hospital que possua uma estrutura de maternidade. Quais documentos são obrigatórios para interrupção da gravidez no caso de estupro? Termo de um relato do evento realizado pela própria mulher, parecer técnico com anamnese, exame físico geral e ginecológico, laudo da ultrassonografia, analisando compatibilidade entre a idade gestacional, a data do estupro e o laudo da ultrassonografia. Paralelamente, a mulher receberá a avaliação da equipe multidisciplinar. Termo de aprovação do procedimento de aborto decorrente do estupro, assinado por 3 integrantes da equipe multidisciplinar. 2 médicos, um enfermeiro, ou 3 médicos, 3 profissionais vão atestar que realmente aconteceu esse aborto e vão assinar aprovando o procedimento de aborto. Um termo de responsabilidade a ser assinado pela mulher, onde vai constar uma advertência expressa sobre a previsão de crime de falsidade ideológica, que é o artigo 299 do Código Penal, e do aborto, artigo 124 do Código Penal, caso a mesma não tenha sido vítima de violência sexual, ou seja, um crime tenha sido denunciado, um crime que na verdade não existiu,
Aí a mulher vai ter que assinar esse termo de responsabilidade. É necessário também um termo de consentimento livre e esclarecido, a garantia do sigilo, exceto quando em caso de requisição judicial e declaração expressa da mulher sobre a decisão voluntária e consciente de interromper a gestação. Todos esses 5 documentos devem ser assinados pela paciente ou, em caso de menores, por seu representante legal e deverão ser elaborados em 2 vias, sendo uma entregue para a gestante e outra via arquivada no prontuário médico. Se for o caso de estupro, gente, não é necessária autorização judicial para interrupção da gestação, após a mulher passar por todos os procedimentos citados anteriormente. Ou seja, não é necessário que seja dada uma ordem por um juiz de direito. No caso de estupro, a mulher não é obrigada a entrar com um pedido judicial para interrupção da gestação. Qual é a conduta ética diante de um quadro de interrupção da gestação por estupro? Primeiro, a gente tem que tentar atender a paciente sem julgamentos, né, gente? A pessoa já passou por uma situação de violência e se ela chega a um hospital, se ela chega a um serviço de saúde e é atendida de forma agressiva por pessoas que a chamam de coisas, que a julgam, que a falam que são assassinas, isso não é legal para ninguém, né? Então a gente tem que ter uma certa empatia com essa mulher que sofreu uma violência, que está passando por um momento difícil, ser empático e tentar não julgá-la durante nossa função como profissionais de saúde. Então, primeiro ela vai ser atendida por uma equipe multidisciplinar, médicos, enfermeiros, psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, entre outros. Vamos orientá-la a tomar providências policiais e judiciais cabíveis, porém nós não vamos negar o abortamento caso ela não faça. Se ela não for à polícia, o que isso quer dizer? Se ela disser eu não quero ir à polícia, se ela disser eu não quero ir à justiça, a gente não pode negar o abortamento caso ela não queira ir à polícia. Ela não é obrigada a ir à polícia para que realize esse abortamento. Orientá-la sobre as alternativas legais quanto ao destino da gestação e sobre a possibilidade de atenção no serviço de saúde pública. Orientá-la que existem outras opções. Se ela quiser o aborto, se ela quiser levar a gestação até o final, se ela quiser ficar com o filho ou se ela quiser doar a criança. Existem orientações a serem feitas se essa mulher ela quiser ficar com o filho ou doar o filho. Por isso que ela tem que ter uma avaliação da equipe multidisciplinar, com psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais e etc. A palavra da mulher que afirma ter sofrido violência deve ser recebida como presunção de veracidade. Então, se a mulher chegar e falar que ela sofreu violência, a gente não vai assumir que ela está falando mentira. A gente vai assumir que ela está falando verdade. Não podemos julgá-la e achar que ela está falando uma mentira. Não é do nosso papel julgar essa mulher ou descobrir se ela está mentindo, se ela está falando a verdade. Chegando no serviço de saúde, nós temos que presumir, temos que ter a pré-ideia, né, o preconceito de que a mulher está falando a verdade sempre que ela chegar a um sistema de saúde dizendo que sofreu violência, certo? Não podemos julgar e dizer, não, mas ela deve ter ficado bêbada, ou não, ela deve ter se insinuado. Jamais, gente. A gente tem que sempre entender que se ela chegou a um hospital e disse que sofreu violência sexual, nós vamos entender como sendo presunção de veracidade, que ela está falando a verdade. O objetivo do serviço de saúde não deve ser confundido com os procedimentos reservados à polícia ou à justiça. Isso aqui é imprescindível, né, gente? A gente não pode ser juiz. A gente não está se formando para ser juiz, nós estamos nos formando para ser advogado. Estamos nos formando para sermos profissionais de saúde. Então, não vamos confundir o nosso papel como profissionais de saúde com o papel de polícia ou de justiça. Quem vai atrás do estuprador é a polícia, quem vai querer saber punição é a justiça, a gente vai cuidar da mulher, a gente vai cuidar da pessoa que está ali precisando do nosso cuidado. E sempre lembrar de não julgar, né, gente? Isso aí, a gente sabe que a gente não gosta de ser julgado, então não vamos julgar as outras pessoas. A realização do abortamento em gestação decorrente de estupro não está condicionada à apresentação de boletim de ocorrência policial, exame de corpo de delito e de alvará ou autorização judicial.
Então, isso aqui quer dizer que não é obrigatório a apresentação de boletim de ocorrência policial. Ah, você vai me dizer, ah, não, a mulher vai dizer então que ela foi estuprada, mas na verdade não foi. É por isso que ela passa por toda uma avaliação, um parecer de médicos, com anamnese, exame físico, exame ginecológico, é feito um ultrassom para dizer que é compatível com a idade gestacional e é compatível com data do estupro. Então, tudo isso é feito para que se tenha segurança. E então, a gente não vai obrigar, dizer a mulher que para fazer ela vai ter que ir à polícia, ela vai ter que ir à justiça. Não, isso é crime da nossa parte, que não é garantir, estamos obstruindo essa mulher de ter os seus direitos. Então, não é obrigatória a apresentação de boletim de ocorrência, não é obrigatório exame de corpo de delito e muito menos alvará ou autorização judicial. Infelizmente, a legislação que garante o aborto legal no Brasil ela é pouco respeitada por hospitais e instituições. As mulheres vítimas de violência sexual elas acabam por sofrer julgamentos e danos morais e psicológicos ao buscarem ajuda dos serviços de saúde para realizarem um aborto em casos previstos na lei. Encontrei aqui uma matéria da revista Exame, que está aqui, caso vocês tenham interesse em ver na íntegra, que diz que hospitais ignoram mulheres que procuram aborto em casos previstos por lei. Um relatório inédito da organização, artigo 19, revela que menos da metade dos hospitais públicos indicados pelo governo fazem o procedimento. Lá nessa matéria dizia que alguns hospitais exigiam boletim de ocorrência, alguns hospitais exigiam a autorização judicial e isso não está na lei. Né? Alguns hospitais intimidavam a mulher, tentavam convencê-la, tentavam chantageá-la. Isso é bem grave, né? Porque é uma lei e a mulher tem esse direito por lei e muitas vezes ela não sabe que tem esse direito ou ela não é respeitada nos seus direitos. Então, tendo-se o direito diante de violência sexual, ela acaba indo a um serviço de saúde, ao invés de ser ajudada, ela é desrespeitada, ela é vítima de mais violência e danos morais e psicológicos. Isso é uma violência psicológica contra essa mulher. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Os hospitais não estão preparados do Brasil, não estão preparados para esse tipo de coisa, porém é lei e a gente tem que começar a conversar mais e a discutir mais sobre isso. Recentemente, um caso chamou a atenção dos brasileiros. Uma menina de 10 anos de idade engravidou devido à violência sexual recorrente que a mesma sofria do seu tio. Essa menina de 10 anos de idade, ela sofria violência do tio desde 6 anos de idade. Há 4 anos ela era estuprada pelo tio. E ela, aos 10 anos de idade, ela engravidou. A história dessa menina ganhou repercussão após a menina e sua família encontrarem inúmeros obstáculos e julgamentos de valor no seu caminho até o aborto legal. Os dados da menina e do hospital em que se encontrava para realizar o procedimento chegaram a ser divulgados em rede nacional por ativistas contra o aborto. Os apoiadores supostamente foram à porta do hospital, onde tentaram dissuadir a criança e os profissionais de saúde da realização do procedimento com gritos de assassino. O médico foi ameaçado, a família foi ameaçada, a menina de 10 anos foi ameaçada no Brasil de forma bruta, de forma ilegal, né? Vazar dados de uma menina de 10 anos é completamente crime, previsto no Código de Ética, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, essa menina estuprada de 10 anos foi chamada de assassina, disseram que ela tinha culpa pelos estupros. Então, esse foi um caso, apenas um dos casos que acontecem. E nós só ficamos sabendo porque esse caso foi de repercussão nacional, né, gente? Aqui tem uma matéria que foi publicada no jornal É o País. A menina de 10 anos, violentada faz aborto legal sob alarme de conservadores à porta do hospital. A vítima, estuprada por um tio, foi atendida no Recife após negativa de atendimento na cidade capixaba onde vive, no Espírito Santo. Mesmo com o aval da justiça, ativistas radicais gritavam assassino na porta da clínica neste domingo para que não se cumprisse a lei. Brasil aceita aborto em caso de estupro desde os anos 1940. Então, gente, isso não é uma coisa nova
E em pleno 2020, a gente vê essa mulher, essa menina de 10 anos ser chamada de assassina. E o médico que foi fazer esse procedimento autorizado pela Justiça desde 1940, não é uma coisa recente, e a gente vê em 2020 isso acontecendo, é lamentável, tá? É lamentável. E nos casos em que a interrupção se dá por risco iminente de vida à gestante, né? Falamos até agora do risco do aborto realizado devido a estupro. E nos casos em que o aborto é permitido devido a risco iminente de vida à gestante. Primeiro, deverá ser feita uma avaliação com no mínimo 2 profissionais, um deles deverá ser clínico geral ou especialista na doença que está motivando a interrupção. O prontuário médico deverá conter as justificativas médicas detalhando o risco materno, por que é necessária a interrupção, o que a gravidez está fazendo para que essa mulher tenha risco de vida. Pelo menos 2 profissionais têm que assinar e têm que avaliar essa mulher. Terá a anuência ou consentimento esclarecido assinado pela gestante ou por seus familiares, salvo se isso não for possível em situações de eminente risco de vida. Então, se a gestante chega lá em coma, a gente não sabe quem são os seus familiares e ela está com iminente risco de vida, do tipo morrer em 10 minutos se nada for feito, aí o médico pode optar por fazer a interrupção sem o consentimento da gestante. Tá? Apenas se a gestação representar risco de vida a essa gestante, tá, gente? Do contrário, ela tem sempre que ser esclarecida sobre o risco e ela tem que consentir, autorizar o procedimento. Essa mulher ela tem que ter um apoio e acompanhamento de uma equipe multiprofissional, especialmente de psicólogos, tendo em vista que a gestação é desejada. Nos casos que se dá risco iminente à vida da gestante, muitas vezes ela quer essa gestação. É uma gestação desejada, planejada, então não é fácil para ela ter que decidir entre a sua vida e a vida do bebê, né, gente? Imaginem a situação. Ou você interrompe a gestação ou você vai morrer. É muito difícil essa mulher conseguir fazer essa escolha. Algumas mulheres podem fazer a escolha de não interromper a gestação, e isso não vai ser cobrado delas. Vai ser realizado o procedimento apenas mediante consentimento da gestante. Em situações especiais, por exemplo, coma, choque, câncer, quimioterapia, radioterapia, a conduta deve ser individualizada, ou seja, cada gestante vai ser uma gestante, cada procedimento de acordo com o quadro clínico da gestante do que o médico acha que é necessário e que é melhor para ela. Após seguidos os protocolos, não é necessário um boletim de ocorrência, autorização judicial, nem mesmo autorização do Conselho Regional de Medicina, se a interrupção se der devido a risco à vida da gestante. Só um momento, pessoal. Para não ficar sem bateria. Então, apesar disso não ser previsto em lei, gente, o que está previsto em lei inicialmente é que a interrupção pode se dar diante de risco à gestante. Apesar de não estar previsto em lei, os casos de feto com anomalias genéticas incompatíveis com a vida, ou seja, fetos que apresentem defeitos genéticos graves e que morrerão ao nascer, exceto em caso de anencefalia. Esse caso é previsto na lei. A interrupção da gestação se dará mediante autorização judicial para tal. Diante da detecção precoce de malformações do feto, muitas delas incompatíveis com a vida extrauterina, ou seja, aqueles fetos que é diagnosticado que eles não vão conseguir sobreviver fora do útero, devido a diversas malformações que podem acontecer. Neste caso, diante deste caso, pode-se pedir a interrupção da gestação na justiça.
devido a malformações incompatíveis com a vida. Eu estou dizendo de malformações incompatíveis com a vida, gente. Não é malformação que o feto consiga sobreviver em vida extrauterina. Mesmo não estando previsto no Código Penal, tem sido possível a interrupção da gestação mediante autorização judicial, exceto no caso de anencefalia, que já é autorizado por lei. Em estudo realizado anterior à decisão do Supremo Tribunal de Justiça, as causas mais frequentes de autorização judicial foram anencefalia, fetos anencéfalos, malformação congênita múltipla, malformações no sistema urinário, anomalias ósseas, erros de fechamento da linha média. São aqueles bebês, aqueles fetos que têm tantas malformações que eles não vão conseguir sobreviver quando eles saírem do útero. Nesses casos, é necessário uma autorização judicial por um juiz para que seja feita a interrupção da gestação. E no caso de anencefalia, gente, nós vimos lá que em 2012... esqueci do ano. Vamos me lembrar aqui isso. 2012, o STF autorizou como sendo constitucional, como não sendo crime, a interrupção da gestação em caso de anencefalia. O que é anencefalia? É uma malformação fetal grave que resulta de uma falha de fechamento do tubo neural. Isso leva a uma ausência dos hemisférios cerebrais, da calota craniana e do cerebelo. A conjunção desses fatores impede a possibilidade de vida extrauterina. A anencefalia não possui tratamento ou cura e é fatal em 100% dos casos. Então, é aquele feto que está lá normal, tem o cérebro, o tronco cerebral. E um cérebro desorganizado, que é no caso da merocrania, e uma anencefalia, que não existe esse cérebro, não existe os hemisférios cerebrais, não existe o cerebelo, existe apenas o tronco cerebral. É importante esse tronco cerebral aqui que vocês vão entender mais para frente. Mesmo nos bebês anencéfalos, existe o tronco cerebral. É importante ressaltar que, diante do diagnóstico de malformações congênitas graves e incompatíveis com a vida, como no caso de anencefalia, a gestante não pode ser induzida e muito menos obrigada a realizar a interrupção da gestação. Ela pode optar por continuar a gestação até o final. A lei, entretanto, garante seu direito de interrupção da gestação caso esse seja o seu desejo. Isso é importante a gente ressaltar, gente. Em momento nenhum a gestante vai ser obrigada a interromper a gestação. Ela pode optar por continuar a gestação até o final, mesmo em caso de anencefalia. O que a lei garante é que, se ela desejar, após ter sido informada pelo médico, ela pode realizar o procedimento se for do seu desejo, tá bom? A anencefalia, nós temos aqui um tronco cerebral, mas não tem o que seria normal, um cérebro, um cerebelo e um tronco. Aqui é a foto, por exemplo, de um feto anencéfalo. Percebemos que não existe aqui a massa cerebral, os hemisférios cerebrais, eles não existem. E, portanto, esse feto, esse concepto, ele é inviável na vida extrauterina, ou seja, ele não vai conseguir sobreviver do lado de fora do útero. Onde que entra a polêmica sobre a interrupção de gestações anencéfalas? A polêmica sobre essa interrupção da gestação se dá diante da possibilidade de erros de diagnóstico e da sobrevida de alguns bebês nascidos com condições semelhantes, como a merocrania ou a acrania. São situações que são parecidas, mas que não são a anencefalia especificamente. Nesses casos, os bebês podem nascer na merocrania e da acrania. Eles possuem um cérebro, ainda que seja desorganizado. Em tais situações, o bebê ele pode sobreviver por um período de alguns meses ou anos, apesar de suas funções cognitivas estarem, na sua maioria, ausentes. Então, esses bebês que possuem a merocrania ou a acrania, eles até podem sobreviver, mas em grande parte em estado vegetativo, ou seja, eles não comem, eles não falam, não têm nenhum tipo de função cognitiva, eles têm apenas a função de manter o coração batendo e o pulmão respirando, apenas isso.
Apesar da falta de um cérebro e sistema nervoso central organizado, os fetos e bebês anencefálicos, né, que são anencéfalos, eles possuem tronco cerebral. O tronco é uma parte do cérebro que vai comandar as funções vitais do organismo, ou seja, o tronco cerebral ele comanda a respiração e ele comanda os batimentos cardíacos, que é basicamente o que a gente precisa para ficar vivo, né, gente? Mas eles ficam vivos, ainda que em estado completamente vegetativo, por apenas algumas horas ou por períodos mais prolongados. Podem ficar até por períodos mais prolongados vivos, porque, apesar de não ter cérebro, eles têm tronco cerebral. E o tronco cerebral é responsável por respiração, é responsável por batimento cardíaco. Então, esse bebê, esse feto, ele pode ficar vivo por algumas horas ou até por períodos mais prolongados fora do útero, porém sem nenhuma função cognitiva, em estado completamente vegetativo. Então, vai ser alimentado por um tubo, a excreta vai ser por um tubo, né? Vai ter que passar uma sonda de xixi e esse bebê vai viver para sempre. O pouco tempo de vida que ele tem ali, ele vai viver de forma vegetativa. Algumas gestantes elas optam pela continuidade da gestação, mesmo diante de um diagnóstico de anencefalia. A gestante ela tem todo o direito de decidir se ela quer ou não que seja prosseguido a gestação ou interrompida a gestação, tá, gente? Isso aqui não, deixando bem claro que não é uma obrigação da gestante realizar esse abortamento. Se ela quiser continuar até o fim, mesmo diante de um diagnóstico de anencefalia, ela pode, e muitas gestantes optam por continuar a gestação mesmo assim, né, gente? Principalmente nas gestantes que querem, que planejavam essa gestação, que queriam, que já amavam esse bebê. Então, elas acabam optando por continuar com a gestação até o final. Reflita aí na sua casa, qual é a sua opinião sobre a permissão judicial para aborto em caso de fetos diagnosticados com anencefalia? O que você acha disso? Tá? Reflita aí, vê o que sua consciência te diz a esse respeito. Aqui tem uma notícia, né, que aconteceu lá no Reino Unido. Um bebê recém-nascido se tornou o doador de órgãos mais novo do Reino Unido. O nome dele era Ted e ele viveu por apenas 2 horas, mas ele salvou a vida de uma pessoa adulta. Aqui tem uma fotinha do Ted e a sua irmã, né, gêmea, eles eram gêmeos. Isso foi em 2015. Os médicos do Hospital Universitário de Gales falaram nessa quinta-feira sobre uma cirurgia realizada no ano passado. No dia 22 de abril, Ted Houston nasceu. 2 horas depois, infelizmente, o bebê morreu. No entanto, seus rins foram retirados 3 minutos após o óbito e usados para salvar a vida de uma pessoa adulta. Os pais de Ted, Mike Houston e Jess Evans, querem que o mundo saiba da história do bebê. Ele viveu como um herói. É impossível descrever o quanto somos orgulhosos dele, contou Mike à BBC. Jess descobriu que estava grávida de gêmeos e, com 12 semanas de gravidez, descobriu que um deles estava fatalmente doente. Ted tinha anencefalia, condição que impede o desenvolvimento do cérebro do bebê, como nós já vimos, né, gente? Então, era sabido que ele não conseguiria sobreviver as primeiras horas após seu nascimento. Os médicos ofereceram a ela a opção do aborto, mas o casal decidiu manter o bebê até a hora do nascimento e doar os seus órgãos. Inicialmente, acreditava-se que tal transplante não seria possível, já que nunca havia sido feito antes. Mas mesmo em uma criança com anencefalia, era possível que os seus rins estivessem completamente funcionais. Tudo dependia da compatibilidade de um receptor e da sobrevivência do Ted ao parto. Ele ainda é parte da nossa família e está conosco o tempo todo. O orgulho que temos dele é imenso, afirma Jess. O sucesso do transplante, segundo ela, ajudou a família toda na superação do luto. Então, é uma família que queria essa gestação, né? Gêmeos, umzinho sobreviveu e o outro nasceu com anencefalia. E é bonito a gente ver que a mãe e o pai decidiram ir até o final e ainda decidiram doar os órgãos, doar os rins desse bebê que salvou a vida de uma pessoa adulta, né, gente? E também é interessante a gente ver que o bebê não foi aberto antes de morrer, nada disso. Os rins só foram retirados depois que ele morreu. Então não é assim, vamos nascer o anencéfalo, vamos levar para a cirurgia, vamos abrir o peito, vamos tirar o rim.
Não, não é assim, né? O bebê vai somente após o seu óbito que eles foram usados para foram retirados e puderam salvar a vida de uma pessoa. Em abril de 2002, o STF decidiu que é um direito constitucional da mulher a antecipação do parto em caso de anencefalia e que essa antecipação pode ser solicitada sem necessidade de autorização judicial, ou seja, em caso de anencefalia não é mais necessário a autorização de um juiz. O próprio médico pode fazer o procedimento sem autorização judicial. Em caso de anencefalia, não há idade gestacional máxima para solicitar a antecipação do parto. Neste caso, o procedimento não é denominado aborto, e sim antecipação terapêutica do parto. A gestação com outras anomalias de formação necessitam de autorização judicial para que se proceda à interrupção da gestação. Então, galera, deixando bem claro aqui, a gestação anencéfala ela pode ser interrompida sem autorização judicial. As demais malformações congênitas precisam de autorização da justiça para que sejam realizadas a interrupção da gestação. Aqui temos uma notícia do G1 Campinas, do G1 Campinas, que diz que Justiça de Campinas autoriza a mulher a interromper a gravidez de alto risco. Decisão foi concedida após o exame identificar síndrome que inviabiliza a vida do feto. Antecipação terapêutica do parto. Nesse caso, constitui um direito da interessada que o judiciário deve proteger, definiu o juiz. Então, nesse caso, não era um caso de anencefalia, era uma outra síndrome que impossibilitava a vida do feto e o juiz autorizou essa interrupção da gestação devido a isso. Quais são os parâmetros do Conselho Federal de Medicina para que haja antecipação terapêutica do parto nos casos de anencefalia fetal? O diagnóstico de anencefalia é a partir da 12ª semana de gestação. É necessário que sejam tiradas 2 fotografias de ultrassom, identificadas e datadas, uma com a face do feto em posição sagital e a outra com corte transversal, demonstrando a ausência de calota craniana e de parênquima cerebral identificável. Um laudo assinado por 2 médicos capacitados para tal diagnóstico. Diante do diagnóstico de anencefalia, o médico ele deve orientar a mulher para que ela decida livremente se ela quer ou não prosseguir com a gravidez. Caso ela decida pela manutenção da gestação, que ela diga não quero interromper, quero levar a gestação até o final, mesmo ciente de que o feto é inviável na vida extrauterina. É feito um acolhimento e acompanhamento multidisciplinar dessa gestante em serviço de pré-natal de alto risco e é acompanhada no parto e no puerpério. É informada a gestante sobre a gravidade da doença para que não reste dúvida quanto à inviabilidade do feto e os riscos maternos durante a gestação. É importante que essa gestante seja orientada de forma correta para que ela não crie esperanças em um prognóstico bom. Aquela gestante que fez o quartinho do bebê e que ela tem falsas esperanças de que aquele bebê talvez seja normal, que o bebê talvez tenha uma vida e um prognóstico bom. É necessário que ela entenda o que está em jogo, que ela entenda os seus riscos como gestante e que ela entenda e seja preparada psicologicamente para aceitar o bebê e aceitar o seu processo de luto, quanto a esse bebê, especialmente se a gestante queria esse bebê muito. Aquelas pessoas que querem muito ser mãe e acaba tendo essa situação de um feto anencéfalo, por exemplo, não é fácil para ela, ela precisa de acompanhamento psicológico, acompanhamento médico e multidisciplinar nesse momento. Se ela decidir pela interrupção da gestação, é necessário um relatório técnico com parecer psicológico, atestando a capacidade mental dela, plena, e a decisão da gestante em concordar com o desejo da gestante. Parecer médico atestando o diagnóstico da doença, os riscos de agravo à saúde física, mental e o risco de morte materna. Um ou mais exames de ultrassonografia morfológico assinado por 2 médicos, detalhando os achados no organismo fetal.
elaboração pela gestante de uma petição ao judiciário solicitando autorização judicial para a interrupção da gestação por tratar-se de feto com graves malformações, acompanhadas dos pareceres médicos e psicológicos e dos laudos, três documentos já falamos aqui, e a referência bibliográfica em anexo. Lembrando, né, que a autorização judicial, exceto em caso de anencefalia. Diante de anencefalia, não precisa de autorização judicial. Então, em caso de anencefalia, só esses três aqui já vai dar para fazer, né? E a autorização da gestante. Orienta-se a gestante para retorno urgente ao serviço após autorização judicial, exceto em anencefalia, que não precisa de autorização judicial, né, gente? Assinatura de um termo de consentimento pós-informado para a interrupção da gravidez. Então, ela tem que assinar um termo de que ela foi informada sobre os riscos, sobre a doença do bebê e que ela, por conta própria, ela consente à interrupção da gravidez. Diante dos casos previstos em lei, galera, a vontade da mulher deve ser respeitada, inclusive a vontade de criança, adolescente e da mulher ou adolescente com deficiência intelectual. Então, a vontade da mulher sempre tem que ser respeitada. No caso de impasse ou conflito, deve prevalecer a vontade da mulher, adolescente ou criança sobre a dos pais ou representantes legais, e deve ser ouvido o juiz da vara da infância e juventude ou o representante do Ministério Público. Então, no caso da mãe querer e a criança não querer, ou da criança querer e a mãe, por motivos religiosos, não querer, a vontade da mulher, a vontade do adolescente e da criança sempre vai prevalecer. Diante de situações de conflito, sempre a vontade da mulher prevalece. E diante dos abortos que não são provocados por motivo de lei, né? Diante dos abortos que são considerados criminosos, gente, a gente tem que ter empatia por essa mulher, tentar não julgá-la, né? Quando ela chegar ao serviço de saúde com complicações de um aborto, tentar entender o que está acontecendo ali. Diversos fatores podem levar uma mulher a optar pela interrupção de uma gestação. Abandono da família e do parceiro, poucas condições de criar o bebê, condições financeiras, sociais, de moradia, de alimentação, gestação não desejada ou não planejada, imaturidade psicológica, condições sociais inadequadas, falta de apoio a essa gestante pelos serviços de saúde e assistência social, o desemprego, a falta de recursos financeiros, um processo de adoção que é burocrático e ineficaz no Brasil, entre outras situações. Quando o aborto ele é realizado em condições de risco, ele representa uma importante causa de morte para a mulher, né? Uma importante causa de morte materna é o aborto clandestino, né? Um aborto que é realizado em condições de risco. O que pode acontecer com essa mulher que opta pela realização de um aborto ilegal? Ela pode fazer numa clínica clandestina, sem condições sanitárias para tal, restos do aborto, né, ou placenta retidos no útero, que vão levar a infecções gravíssimas, sepse, a sangramentos. Às vezes acontece o uso de utensílios para provocar o aborto mecanicamente, né? Introduzindo-se certos utensílios na vagina para provocar um aborto. Perdão. Como cabides, agulhas, pedaços de ferro e madeiras, entre outros. Uso de medicamentos abortivos de forma inadequada. Às vezes a pessoa usou um medicamento que nem sabe se realmente é um medicamento original, usou de forma adequada, então acaba acontecendo esse aborto retido, né? Um pouco do aborto fica retido dentro do útero da mulher. Essas mulheres, elas têm medo e elas têm vergonha de procurar assistência médica, mediante complicações de aborto. As mulheres, elas não procuram serviços de saúde por medo de serem denunciadas e presas e por vergonha, né? Elas acabam morrendo ou complicando, ou tendo infecções complicadas, ou tendo sangramentos, e por fim elas acabam morrendo devido à vergonha e medo de procurar uma assistência médica. Estima-se que seja realizado perto de 1 milhão de abortos por ano no Brasil. As informações são mascaradas por medo da paciente. Ela tem medo de ser discriminada ou descuidada no seu tratamento,
ou denunciada à polícia e tenha que responder criminalmente. Isso é lamentável, que a gente, como profissionais de saúde, hajamos, né, nos comportemos como juízes. Nós não estamos lá para julgar ninguém, nem mulheres que fazem aborto, nem bandidos. Se você não se sente eticamente apto para cuidar de uma pessoa devido a questões religiosas ou devido a questões de princípio, você peça para que outra pessoa cuide dessa mulher. Mas jamais trate como descuidado, ou discrimine, ou tente fazer com que essa mulher se sinta mal pelo que aconteceu. Nós somos profissionais de saúde e temos obrigação de atender a todos de forma ética e de forma humana, né, gente? Na humanização do atendimento. Se você não se sente adequado, não se sente apto a atender essa mulher por questões religiosas, como seja, peça que outra pessoa atenda, mas jamais descuide, discrimine, trate mal uma mulher que chegue nas suas mãos com uma complicação de aborto, por exemplo. Estimativas indicam, né, uma pesquisa foi feita e ela indicou que de 1 a cada 5 mulheres brasileiras já fez pelo menos um aborto até os 40 anos de vida, sendo ele espontâneo, sendo ele provocado, tá, gente? 67% das mulheres que abortaram em 2015 já tinham outros filhos. 88% tinham uma religião. 52% das mulheres que abortaram usaram medicamentos abortivos, que é o meio mais utilizado pelas mulheres. 500 mil abortos ilegais foram realizados no Brasil em 2015. Isso é apenas uma estimativa, porque muito mais não foi notificado, não foi percebido, né? Essa mulher acabou passando por isso sozinha. Esses são os números do aborto no Brasil. Se o aborto fosse descriminalizado, o número de mortes de mulheres seria reduzido a 400 mulheres por ano. Então, devido à criminalização do aborto realizados de forma insegura, pelo menos 400 mulheres morrem ao ano devido a isso. Atualmente, procedimentos clandestinos matam 22 mil mulheres todos os anos no mundo. Né? Pelo menos 22 mil mulheres no mundo morrem. No Brasil, 400 mulheres por ano morrem devido a isso. Os fatores raciais no número de abortos. Entre as mulheres que nunca abortaram, 25% delas. Das que fizeram abortos, 24% eram indígenas, 15% eram negras, 14% pardas, 13% amarelas e 9% brancas. Então, a gente vê aqui uma prevalência das populações mais vulneráveis nos casos de aborto. Pessoas indígenas, negras, pardas, né, que são a população mais vulnerável do Brasil, né, gente? E elas acabam sendo maioria esmagadora nos abortos e nas mortes por aborto no Brasil. 1 em cada 5 mulheres, de acordo com a Pesquisa Nacional do Aborto, de 2016, 1 em cada 5 mulheres aos 40 anos já realizou pelo menos um aborto, seja ele legal ou legal. 48%, segundo a pesquisa nacional, cerca de 48% das mulheres já precisou ser internada para finalizar um aborto que foi feito de forma inadequada e teve retenção de conceptos dentro do útero dessas mulheres e elas precisaram ser internadas para finalizar esse aborto. Segredo médico, gente, o princípio da confidencialidade das informações médicas. Diante de um abortamento, seja ele natural ou provocado, não pode o médico comunicar o fato à autoridade policial ou judicial, em razão de estar diante de uma situação típica de segredo médico. O segredo médico pertence ao paciente, sendo o médico seu depositário e guardador. Somente pode ser revelado em situações muito especiais, como dever legal, justa causa ou autorização expressa do paciente. Revelar o segredo sem a justa causa ou dever legal, causando dano ao paciente, além de antiético, é crime. Então, não só o médico, como profissionais de enfermagem também, tá, gente? A gente não pode, é crime, diante de qualquer situação de abortamento, a gente comunicar esse fato. Isso é uma violação dos princípios da confidencialidade das informações médicas. O conselho tutelar deve ser apenas notificado
sobre a ocorrência de violência sexual contra crianças e adolescentes, assim como o Ministério Público deve ser comunicado. Mas a autorização para aborto é dada pelos pais ou representantes da criança, devendo ser respeitada a vontade da criança ou do adolescente diante da gravidez. A equipe do aborto legal deve se sentir segura e autônoma para realizar o aborto, agindo com bom senso e sensibilidade diante de cada caso individualmente, né, gente? Sempre bom senso, sempre empatia e sensibilidade com os pacientes. O Código de Ética Médica prevê que o médico pode exercer sua profissão com autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços que contrariam os ditames de sua consciência a quem não deseje, executadas as situações de ausência de outro médico, em caso de urgência ou emergência, ou quando a sua recusa pode trazer danos à saúde do paciente. O que isso quer dizer? O que o Conselho de Ética está dizendo? Isso quer dizer que, diante de situações em que o médico ou a equipe possa ter ditames de consciência, ou seja, possa não se sentir eticamente apto a realizar algum procedimento, diante de consciência, princípios ou religião, por exemplo, o mesmo não é obrigado a realizar o procedimento de aborto, por exemplo. Porém, se a situação em questão implicar risco de vida para o paciente, ou se não houver outro médico para assistir o paciente, o mesmo se torna obrigado a realizar o procedimento em questão, independente de seus ditames de consciência. O que é um exemplo disso aqui? De alguém que seja católico, cristão e não apoia o aborto. Ele é um médico e uma mulher vai lá no seu hospital para realizar um aborto legal devido a um estupro. Se esse médico não se sente em condições de realizar devido à sua religião, ele pode se recusar a realizar esse procedimento, desde que não haja urgência e emergência, a vida do paciente esteja em risco, ou desde que exista algum outro médico que seja capacitado para realizar aquele procedimento. Diante de situações em que não existe outro profissional para realizar, ou risco de vida a paciente, ele tem que realizar independente da sua consciência, princípios e religião, tá, gente? Isso aí entra a vida como direito, e aí ele não pode se recusar a atender diante de risco de danos à saúde do paciente. Não cabe objeção de consciência, ou seja, o médico não pode dizer, olha, eu não me sinto tranquilo em realizar isso devido à minha religião, por exemplo. Em que situações de abortamento? Quando existe o risco de vida para a mulher, quando for um aborto juridicamente permitido na lei, né? Desde que não tenha outro médico que possa fazer o procedimento, e quando a mulher puder sofrer agravos à saúde em relação à omissão do médico. Caso a mulher possa ter danos, caso o médico não se recuse a realizar o procedimento. No atendimento de complicações derivadas de aborto provocado por se tratarem de urgência. Então, se a mulher chegou no hospital com infecção, sangrando, com um caso de urgência devido a um aborto, ele não pode se ausentar de atender essa pessoa. Nessas situações, mesmo se o médico tiver objeções de consciência, ele deve realizar o procedimento. E a enfermagem diante disso tudo? Qual é o papel da enfermagem diante do aborto? De acordo com o nosso Código de Ética, é proibido aos profissionais de saúde, de enfermagem, artigo 70, utilizar dos conhecimentos de enfermagem para praticar atos tipificados como crime ou contravenção penal, como o aborto, né, que é um ato criminoso, tanto em ambientes onde exerça a profissão, quanto naqueles em que não exerça a profissão, ou qualquer ato que infrinja os postulados éticos e legais. Então, não só dentro do hospital. É proibido você realizar aborto, né, ou cooperar em prática destinada à interrupção da gestação, exceto nos casos permitidos pela legislação vigente. Então, isso aqui só se aplica para os casos em que a pessoa possa realizar o aborto, né, gente? É permitido, nos casos de lei, a gente pode, como profissional, atuar nesses procedimentos de provocação de aborto. Fora dos casos permitidos por lei, é proibido, a gente pode perder o Corém se nos envolvermos em situações de aborto ilegal, ou seja, se ajudarmos, se incentivarmos, se realizarmos procedimentos
com o objetivo de aborto ilegal. Parágrafo único. Nos casos permitidos pela legislação, nós vemos que são 3 casos: caso de risco para a vida da mãe, caso de anencefalia e caso de estupro. Nesses casos, que são permitidos pela legislação, o profissional ele vai decidir de acordo com a sua consciência sobre sua participação ou não, desde que seja garantida a continuidade da assistência. O que isso quer dizer? Que assim como os profissionais médicos, os profissionais de enfermagem não podem participar de procedimentos ilegais de interrupção da gestação, exceto os casos previstos em lei, que são os casos que já falamos aí na aula de hoje. Nos casos previstos em lei, o profissional pode escolher, de acordo com a sua consciência, se ele vai participar ou não do procedimento. Assim como o médico, o profissional de enfermagem é obrigado a participar de procedimentos se existir risco de vida para a paciente, independente de seus valores e consciência. Se não houver risco de vida, você tem o direito de chegar para um colega seu e falar: colega, não me sinto confortável em participar desse aborto, mesmo ele sendo permitido pela lei. Você pode fazer esse procedimento? Você se sente confortável, de consciência, de religião, de princípios em participar desse procedimento? Se sim, eu prefiro não fazer. A gente tem esse direito como profissional de se abster de realizar esses procedimentos desde que não haja risco de vida para a paciente, certo, gente? Acesse os vídeos e atividades na plataforma, assista o vídeo quantas vezes precisar, faça as atividades, né? Lembrando que vale como frequência para a aula, e tire as dúvidas, qualquer coisa comigo, tá, gente? Lembrando aqui, né, que a violência contra a mulher é crime, denuncie, ligue 180, Central de Atendimento à Mulher. Todas as mulheres estão amparadas pela Lei Maria da Penha e podem fazer denúncias anônimas através da Central de Atendimento à Mulher 180. A ligação é gratuita e anônima e é disponível 24 horas por dia em todo o país. Se você sabe de alguém que esteja sofrendo algum tipo de violência sexual, violência física, emocional, denuncie, né, gente? Nossa voz pode salvar mulheres. Então, o mundo que a gente quer não tem violência contra a mulher. Um grande abraço, espero que tenha sido uma aula esclarecedora. Fiquem aí com as suas reflexões, o que vocês acham a respeito disso, tá? Todas as opiniões são respeitadas, todas as religiões são respeitadas. Isso se torna uma forma da gente discutir um pouco mais, falar um pouco mais sobre aborto, cabendo todas as opiniões possíveis e não possíveis. Gente, um grande beijo e até a próxima aula.